Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Trips Life, o canal que vai te falar sobre viagem, ensinar você como viajar de uma forma eficiente e de uma forma barata, aproveitando sempre ao máximo. Se você está nesse vídeo, significa que você quer se tornar um viajante. E para se tornar um viajante, nós precisamos, antes de qualquer coisa, nos organizarmos e arrumarmos a nossa documentação. Esse vídeo é para você que quer saber um pouco mais sobre as documentações necessárias para viajar aqui no Brasil e fora do Brasil também, tá? Esse vídeo eu estou trazendo para vocês no canal. Vou trazer uma série de vídeos iniciando uma viagem do zero, como se organizar, como se programar, como se tornar um viajante. Eu, assim como vocês, decidi viajar mais. Então, se você quer se tornar um viajante, vai algumas dicas que você precisa saber antes de começar a sua viagem. Dica número 1. Arrume todos os seus documentos com antecedência. Pessoal, muitas pessoas perdem voos, muitas pessoas têm frustrações, têm problemas na sua viagem por falta de documentação, falta de organização antes da viagem. Arrumar a documentação é algo relativamente barato quando você considera os custos de uma viagem, mas se você faz com antecedência, se você se prepara 6 meses, 8 meses ou 12 meses antes, fazendo toda a sua documentação, você consegue ter uma viagem um pouco mais econômica e consegue aproveitar ao máximo. Então, nesse vídeo, eu vou falar a primeira coisa que você precisa ter em mãos. Muitas pessoas têm CNH hoje em dia e deixam de lado a documento de identidade, e é algo que nós não devemos fazer. Se você não tem a sua identidade atualizada, ou se você perdeu a sua identidade, trate de tirar uma nova identidade. Se você quer entrar para o mundo de viagem, você precisa estar com a sua identidade atualizada, com a sua foto em dias, porque primeiro, pessoal, eu vou falar muito aqui sobre baixo custo. E quando você viaja, você vai para uma localidade distante, você vai para beira-mar, ou você vai para um rio, ou você vai fazer algum outro tipo de viagem. E os documentos são caríssimos aqui no Brasil. Eu mesmo fui roubado, perdi a minha identidade, na verdade, habilitação. E precisei pagar mais de R$ 150 por uma segunda via. Se eu tivesse com a minha identidade, eu teria pagado R$ 37, R$ 27 em uma nova identidade. Então, pessoal, hoje em dia nós temos a habilitação digital. Você anda com sua habilitação digital e para as viagens se organize e pega a sua documento de identidade com foto. Porque primeiro, pessoal, algumas viagens que são aqui no Brasil ou na América do Sul, nos países que têm acordo com o Mercosul, nós não precisamos ter um documento que nós vamos falar um pouco mais à frente, que é sobre o passaporte. Você pode ir com o documento brasileiro, mas para embarcar nas empresas aéreas você não pode embarcar com a habilitação. Você precisa embarcar com o documento oficial com foto, a carteira de identidade, tá? Você não pode embarcar com a CNH. E muitas pessoas acabam perdendo o voo por não ter o documento de identidade, por só estarem com a CNH. Então, tenham sempre em mãos a sua identidade para voar aqui no Mercosul. E os países que comportam o Mercosul são Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Uruguai. Todos esses locais você pode acessar somente com a sua identidade, não precisa ter mais nada além disso, tá? Outro documento que você precisa começar a se preparar é o documento de passaporte. O passaporte ele é um documento um pouco mais caro, custa em cerca de R$ 264. Tem que ver quanto que está custando no dia que você estiver vendo esse vídeo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link da Polícia Federal, onde você vai clicar, já vai te levar para o site oficial da Polícia Federal. Você vai ver os valores e preencher os dados para retirar esse documento, que é um documento para viagens internacionais, tá? Esse documento ele é válido tanto no Mercosul, aqui na América do Sul, quanto em todo o restante do mundo. A primeira coisa que você precisa ter para uma viagem internacional é o passaporte, tá? E o passaporte é apenas um passo para você realizar aquele seu sonho
de conhecer outros países, de estar em outros locais, tá? Porque é só o primeiro passo de um sonho. Porque quando você adquire o passaporte, você descobre que para alguns países você precisa ter visto, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, são alguns dos países que, se você estiver pretendendo visitar, além de tirar um passaporte, você vai precisar ir na embaixada desse país preencher um formulário para retirada do visto. O que é o visto? O visto nada mais é do que uma autorização para que você vá fazer uma viagem de turismo ou a negócio, depende do segmento que você pretende ir. Mas a grande maioria dos países não cobram esse visto, né? A Europa mesmo, né? Pouquíssimos países da Europa cobram, então você pode viajar para bastantes locais sem precisar ter o visto. E aí, se você está com dúvida, se você está indo para um lugar exótico, não sabe se precisa de visto ou não, também estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link que vai te direcionar para o site do Itamaraty, pessoal. Todos os links que eu vou deixar aqui nesse vídeo são links oficiais, tá? Não fiquem procurando informações em órgãos que não são oficiais, tá? Quer saber sobre viagem? Quer saber se está autorizado? Site do Itamaraty, tá? Eu estou deixando na descrição um link do Itamaraty que vai te levar direto e lá você consegue olhar todos os países que você vai viajar e se precisa de visto para turismo, se precisa de visto para montar uma empresa, o que precisa e quais são as restrições, quais são as validades, tá? Então é importante você que está pensando em viajar já começar a se organizar tirando o seu passaporte. Depois que você tirou o passaporte, começou o sonho da sua primeira viagem internacional, vem a dúvida. José, quando eu chegar lá, eu posso alugar um carro? Chegar lá, eu vou ficar só de Uber, de transporte público ou de táxi? Sim, pessoal, vocês podem alugar um carro. A nossa CNH é válida numa infinidade de países, tá? Ela não é válida de maneira definitiva, é somente no período de turismo ali, os 3 meses que você tem direito a ficar no país como turista. Então a sua habilitação é válida em muitos países, tá? Se você for mesmo para os Estados Unidos, você pode realizar o sonho de alugar um carro e cruzar a Rota 66. Quando você for à Europa, quando você for a Portugal, você pode alugar um carro também, conhecer todo o país de Portugal com o seu carro alugado somente com a CNH do Brasil. Mas existe um documento que chama-se PID, que é permissão internacional para dirigir. Várias pessoas têm essa dúvida, eu sou obrigado a ter a PID ou não? E aí entra a questão, tá, pessoal? Nós temos países que exigem a PID junto com a habilitação brasileira e tem países que não exigem a PID, tá? Na Europa, um país que exige a PID é a Itália, tá? Você pode alugar carro na Espanha, você pode alugar carro em Portugal com a habilitação brasileira, mas na Itália você vai precisar ter a PID. Como você faz para ter a PID? A PID você vai no Detran do seu estado, tá? Os valores da PID variam de estado para estado, tá? Custa 600 e pouco, tem cidades que custam 70, 150, então isso vai variar de cada Detran por ser um órgão estadual. Então você vai no Detran, preenche um formulário e a PID tem validade de 3 anos ou a validade da sua CNH, o que vencer primeiro. Se você acabou de renovar sua CNH, hoje atualmente ela tem 4 anos de validade, então sua PID vai ter a validade de 3 anos. Se você já tem aí, falta só 2 anos para você renovar, a sua PID também só vai valer 2 anos, tá? E eu também vou deixar o link na descrição de uma publicação onde fala de um veículo de informação confiável, tá? Nesse veículo vai dizer lá todos os países que pede, que são obrigatórios e os países que não são obrigatórios. Se você, assim como eu, gosta de andar prevenido, de não ter nenhum inconveniente e tá com dinheiro sobrando, tira a PID, vale a pena, é um documento que vale por 3 anos, talvez você está indo ali para a Espanha e aí decide alugar um carro, ir até a Itália, ir até a França e isso pode te causar algum transtorno na viagem.
Então, se você pensa em viajar de carro, alugar, cruzar estados, cruzar países, tá? Que não é algo tão comum aqui no Brasil, a gente cruza muito estado, mas cruza poucos países. Mas na Europa você cruza de um país para o outro com muita facilidade, com distâncias que às vezes é 200, 300 quilômetros, você já está em outro país, tá? Então, se você puder, tire a PID, mas tem países que não são obrigados, então, se puder reduzir também esse custo, já é algo importante, tá? Pessoal, isso é a parte de documentos, tá? Todos os links vão estar abaixo. Agora eu quero falar para vocês também sobre a saúde. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e nós sabemos que nós temos um órgão no Brasil que regula, que é a Anvisa, e temos também a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E existe alguns países que cobram que nós tenhamos uma carteira de vacinação internacional, tá? Parece complicado quando a gente fala assim, você fala, nossa, uma carteira de vacinação internacional. Mas é algo super simples, com a sua carteira de vacina que você tem, que sua mãe te deu, que você atualiza aí a cada 2, 3 anos, você pega essa carteira de vacinação, vai até a Anvisa, você preenche o formulário no site, vai até a Anvisa, chegando lá, você tira essa carteirinha de vacinação internacional, que não tem validade, porque essa carteirinha de vacinação está simplesmente dizendo que você tem vacina para febre amarela, e a vacina de febre amarela, travei a língua. Vacina de febre amarela é para a vida inteira. Então você só tira uma vez esse cartão de vacinação internacional. E o que é importante vocês saber? Também vou deixar o link na descrição. Tem muita gente. Eu estou indo para Maldivas, vou dar um exemplo de Maldivas. Eu lá preciso da carteira de vacinação ou não? No link que eu estou deixando na descrição é um link da Anvisa mesmo, tá lá no site oficial da Anvisa, aonde tem um campo ao lado que você coloca todos os países que você vai fazer conexão, que você vai parar, tá? E é importante, por exemplo, se você está indo para Dubai, vou dar um exemplo. Você está fazendo Brasília, Guarulhos, Guarulhos, Doha, Doha, Dubai. Você precisa colocar lá Doha e Dubai, porque mesmo Doha sendo ponto de conexão, você precisa ter toda a documentação específica para esse país. Isso é tema para um próximo vídeo, tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas é importante você saber disso. Então você entra no site da Anvisa, que está o link aqui abaixo, você vai digitar Maldivas, Doha, depois eu vou passar em Paris, digita lá França e dá um Enter, ele vai te dar a lista dos países, você clica em informação e lá vai dizer, precisa da carteira de vacinação internacional, não precisa da carteira de vacinação internacional, e tudo isso no site da Anvisa junto com a OMS. Então, com isso vai te dar tranquilidade você saber se seu país se enquadra ou se não se enquadra nisso, tá? José, é muita informação. Pessoal, não é muita informação. Na descrição vai estar o passo a passo. Se você quer se tornar um viajante, tenha em mente tudo isso. Organize a sua documentação, passaporte válido, pessoal. Não fique com passaporte. Ah, meu passaporte falta 2 meses para vencer, eu vou fazer uma viagem. Não faça isso, você não vai entrar no país de destino. A maioria dos países cobram pelo menos 3 meses de validade do período que você está entrando. Então, se você está entrando ali no país em janeiro, eles querem que o passaporte esteja válido pelo menos até março, tá? Então, tenham sempre isso. E se você quer viajar aqui no Brasil também, uma dica que eu dou para quem está viajando no Brasil, carteira de vacinação em dias, tá, pessoal? Febre amarela também tem no Brasil. Nós temos alguns estados brasileiros, geralmente para quem viaja na região centro-oeste e nordeste, tá? Mato Grosso, Maranhão, Piauí, o extremo sul da Bahia, são regiões que ainda existe um índice muito baixo de febre amarela, mas é importante a gente estar com a nossa vacinação em dias. E depois, tá com a documentação pronta, carteira de vacinação pronta, aumentar a imunidade também é importante para você não pegar uma gripe no meio da sua viagem, para você não ficar constipado e aí acabar não aproveitando, acabar não podendo curtir porque não está se sentindo bem. Então, depois de fazer tudo isso, pessoal, você está preparado.
para se tornar um viajante. Esse é o primeiro passo para se tornar um viajante, é arrumar a documentação e, como eu já disse, no meu canal a ideia é viajar do zero, é viajar do início, é começar a você programar a sua própria viagem, tá? Nos meus próximos vídeos eu vou trazer também itens que não podem faltar na sua viagem. Itens que para você talvez não sejam tão importantes, mas quando você chegar no destino você vai falar, se eu tivesse, eu teria curtido mais, eu teria aproveitado mais, eu teria tirado fotos mais legais. E para tirar fotos legais você não precisa ter uma câmera de ação, você não precisa ter uma câmera aí de 5, 6 mil. Com o seu celular hoje, que tem uma boa qualidade de vídeo, você consegue fazer grandes fotos, aproveitar e guardar essas recordações com alguns itens que você vai levar na sua viagem, que não vai pesar, que não custa caro, mas que vai te levar a uma diversão muito maior do que o esperado. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Agora que você já viu o vídeo, que você já conheceu o conteúdo do meu canal, por favor, dê um like, se inscreva no canal, assine o sininho para as notificações. Sempre que tiver vídeo você vai ser notificado. E deixe nos comentários uma dúvida, uma pergunta, eu vou estar respondendo todos. Alguma coisa que não ficou clara, vai ter muita coisa na descrição, então leia a descrição, deixe seu comentário e muito obrigado.